E aí pessoal, beleza? Meu nome é Manuel e este é o primeiro vídeo do meu canal. Bom, este vídeo inicia uma série de vídeos que ensinam a fazer janelas apenas com linhas de código, né? Fazer janelas na mão. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que eu me motivei a fazer essas videoaulas, tendo em vista que existem ferramentas construtoras de interface gráfica, como por exemplo NetBeans, ou um plugin no Eclipse chamado Windows Builder, né? Essas ferramentas de construção de interface gráfica, elas permitem que você clique e arraste um botão, um painel, um campo de texto, né? Você clica e arrasta e faz tudo desenhando, digamos assim, clicando e arrastando, e movendo os itens e tal. Tendo em vista que tem essas ferramentas, por que aprender a fazer janelas apenas com linhas de código? Bom, o primeiro motivo é que vai existir situações em que isso é mais fácil, rápido e conveniente utilizar linhas de código. Por exemplo, eu já passei por algumas situações onde eu tinha que fazer um evento para vários botões, só que os eventos eram muito parecidos. Eram muitos botões e os eventos eram parecidos. Eu poderia criar uma lógica que apenas com o incremento de uma variável, por exemplo, essas pequenas mudanças entre os eventos dos botões fossem realizadas. Dessa maneira, eu poderia, por exemplo, neste caso, utilizar um laço de repetição e tratar os eventos dos botões, um laço de repetição, e fazer um incremento de uma variável, alguma coisa assim, para alterar os eventos correspondentes de cada botão, por exemplo. Então, isto é apenas um exemplo de uma maneira como é poderoso você desenvolver apenas com linhas de código uma janela, né? Você nessas situações se torna mais prático, rápido e fácil de se fazer usando linhas de código, apenas linhas de código, né? Outro motivo é porque você pode querer uma janela mais simétrica, por exemplo, eu quero um botão exatamente no centro, ou uma imagem exatamente no centro, ou você tem um componente num local qualquer da tela e você quer um campo de texto embaixo centralizado em relação a esse componente, por exemplo. Você consegue fazer isso facilmente via linha de código, enquanto que você, se for fazer arrastando, vai ter que ficar olhando se os espaços são iguais, né? Vai ter que chamar, ei amigo, vem aqui, olha aqui se está no centro, se isso aqui está com a mesma distância daqui para lá, ou então quando tem muitos componentes, às vezes fica muito difícil você definir um espaçamento entre eles que sejam parecidos. Às vezes tem muitos botões, muitos campos de texto, aí você vê que um espaçamento entre um componente e outro é maior, aí você arrastar para poder ficar igual, aí você arrasta um componente e tem que arrastar os outros também para deixar uns espaçamentos iguais. E com linhas de código tudo é feito de maneira exata, tudo é feito de maneira transparente, tudo é feito de uma maneira, da maneira que você quiser, na verdade. Você define o espaçamento que você quiser através de um número. Então as janelas ficam mais simétricas, certo? Os espaçamentos, você não tem problemas dos espaçamentos ficarem diferentes, ou de ficar ajeitando uma coisinha aqui e acolá em relação a isso, né? Então pode ser mais conveniente fazer via linha de código. E fazer via linha de código apenas uma janela é um desafio, né? E quando você cria o seu programa, sua janela, e você executa, e você vê que está funcionando, e você consegue enxergar o seu trabalho, fica muito gratificante, né? Você fazer uma janela, fica mais gratificante do que você ficar simplesmente clicando e arrastando, editando uma coisinha aqui e acolá. Então, visando tudo isso, eu estou trazendo essa série, e neste canal eu pretendo falar sobre programação, né? Futuramente não só sobre Java, porque eu irei abordar a linguagem de programação Java, né? Nessa série. Mas futuramente eu pretendo falar sobre outras linguagens, fazer outros projetos, né? E vamos, sem mais enrolação, vamos começar, né? Primeiramente,
Outra coisa, é muito importante que você tenha pelo menos o conhecimento básico de Java, né? Saiba o que é uma classe, um objeto, né? Que você entenda o que é uma herança, que nós vamos utilizar a herança, né? Então, se você tem esses conhecimentos básicos de Java, é essencial para conhecer essas aulas. Se você não tem, procure obter, né, esse conhecimento através de outras videoaulas para poder acompanhar a série, né? Então, eu vou criar um projeto chamado Aulas, né? Finalizar aqui. Eu vou criar uma classe. O pacote da classe eu vou chamar de aula 1 e eu vou chamar de FRM janela. FRM janela, pronto. E esse FRM janela vai ter um método construtor. Então, veja que aqui eu criei uma classe normal com um método main e eu irei começar a fazer a janela. Existem duas maneiras. A primeira maneira é você criar um objeto do tipo JFrame. Você cria um objeto do tipo JFrame e manipula esse objeto, e aí você consegue criar uma janela. Ou você faz do jeito que eu vou fazer nessa série de vídeos. Quando eu for criar uma janela, eu crio uma classe que representa essa janela e faço extends, faço essa classe herdar JFrame. Ou seja, todos os métodos de JFrame serão herdados, né? Métodos e atributos. E aqui o Eclipse pediu para você colocar um serial version e para o nosso exemplo de agora, não vamos trabalhar com isso, o serial version. Vocês podem nem colocar ou vocês podem simplesmente adicionar qualquer uma dessas duas opções. Né? Eu vou clicar aqui e apertar na primeira, né? O default. Depois, em outra videoaula, eu explico melhor para que serve esse serial version UID. Depois eu explico melhor o que significa isso. Mas para nossa aplicação não iremos usar ele não é necessário. Vocês podem até tirar ele se quiserem. Bom, no método construtor main, eu tenho que criar uma instância de janela. Então, eu tenho que criar frm janela, janela igual a new frm janela. Bom, eu crio uma instância da minha classe frm janela. Depois eu tenho que dizer que a minha janela é visível. Então, janela.setVisible true. Pronto. Sim, agora se eu executar, veja que apareceu uma janela sem nada, né? Uma janela absolutamente no cantinho, sem tamanho, sem nada dentro, simplesmente porque não definimos nenhuma característica. Mas nós deixamos ela visível, né? Pelo método aqui que vocês podem ver. Então aqui, pessoal, eu vou criar um construtor agora, frm janela, né? Vou criar um construtor e irei criar um método chamado initComponents. Esse método ele vai inicializar todos os componentes da janela e irá definir as características da janela, certo? E eu vou chamar esse método aqui no construtor initComponents, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o set default close operator. Esse default close operator, ele define a ação a ser feita quando você aperta no X das janelas, né? No X das janelas. Bom, em algumas aplicações, com certeza você já deve ter presenciado alguma delas, quando você aperta no X, ela não fecha. Ela é minimizada para a bandeja do sistema, né? Se eu não me engano, quando eu tinha o Skype, se eu não me engano, o Skype era assim, você fechava a janela e ela minimizava para a bandeja do sistema, né?
Outras janelas simplesmente fecham, né? A janela quando se clica. E é isso que nós vamos definir agora. Então você faz set default close operator, aí JFrame. O JFrame tem uma constante chamada exit on close. Essa constante diz que quando você apertar no X da janela, todo o programa será encerrado. Absolutamente todo o programa. Inclusive, todas as janelas que estão vinculadas a esse programa vão ser fechadas. É isso que o Exit on Close faz. Ele fecha a aplicação inteira, inclusive todas as janelas em que estiverem vinculadas a elas. Como no nosso exemplo vai ser só uma janela, então não vai ter problema fechar o programa inteiro. Vai ser só uma janela, certo? Nós podemos setar um título, né? Set title. E nesse título nós podemos, por exemplo, colocar janela de login. Nós iremos fazer uma janela de login, certo? E podemos definir um tamanho, né? Então set size. Size vão ser as dimensões da janela. Então a gente faz, por exemplo, 400 por 300, certo? Então aqui, se nós executarmos, veja que a janela ficou no tamanho que a gente definiu, ficou com o título que a gente definiu, certo? Janela de login, e o evento do X fecha a aplicação inteira como nós definimos, certo? O nosso próximo passo agora é definir o layout da nossa janela. O que seria o layout? O layout é a maneira pela qual você vai construir a janela. É a maneira como você vai construir a janela. Então, um layout, ele define as regras e especificações que você tem que seguir para construir a janela. Então, você vai fazer o seguinte: get content pane. O get content pane é o local raiz da sua janela. Ou seja, nesse get content pane, no nosso caso, é onde nós vamos colocar todos os nossos componentes, todos os nossos botões, campos de texto, tudo que a gente colocar na janela vai ser dentro do get content pane, que é o repositório, digamos assim, raiz do programa. Então, no repositório raiz do programa, no local onde nós vamos colocar os componentes na janela, que é o get content pane, nós iremos fazer um ponto set layout. E aqui, entre parênteses, nós iremos definir o layout que irá reger, né, nossa janela, digamos assim. Então, nós iremos fazer new flow layout. Eu irei começar com flow layout porque ele é simples, certo? Então, veja, a partir dessa linha, a janela será construída seguindo as regras e especificações do flow layout, certo? Então, agora, não é uma janela de login, então nós vamos criar os componentes. O primeiro componente que nós iremos criar será uma label. Uma label é um rótulo, né? É um texto que fica escrito na janela. Nesse caso, eu vou instanciar uma JLabel. Se acostume com essa letra J, porque essa letra J acompanha o nome de todos os componentes, né? JLabel, JFrame, JPanel, JButton, JPasswordField, JTextField, certo? Então, JLabel é a instância do meu rótulo, do meu texto que irá aparecer na tela. É aquelas frases que aparecem na tela. Então, eu irei criar uma label LBL. Por que LBL? Bom, eu sigo um padrão, mais ou menos que eu sigo um padrão de programação de todas as minhas labels irão começar com LBL apenas para facilitar o desenvolvimento. Do mesmo jeito, aqui na minha janela, eu comecei a minha janela com FRM janela. Por quê? Porque todos os meus JFrames eu irei inicializar com FRM. É apenas um padrão de programação que facilita o desenvolvimento, né? As 3 primeiras letras definem
o que componente eu estou trabalhando, né? É apenas para facilitar o desenvolvimento, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Então aqui eu vou criar LBL login igual a new JLabel. E aqui eu vou escrever login. Criei o meu login, agora eu tenho que adicionar esta minha label na janela. Eu faço get content pane, que é no get content pane que nós iremos adicionar todos os componentes. Então get content pane.add. Veja como é simples. Get content pane, que é onde ficam os componentes, .add. E agora LBL login. Vamos executar? Se nós executarmos, veja que apareceu aqui, ó, uma label, né, um rótulo com o texto login, que é justamente o que a gente escreveu aqui. Ah, mas por que esse rótulo ficou aqui nessa posição? Eu não defini que esse rótulo, essa label, vai ficar aí onde ela está, em cima e no centro. Bom, quem definiu a localização dessa label foi o Flow Layout, né? Nós estamos seguindo as especificações do Flow Layout, então ele colocou aí. Então vamos continuar. Um login também possui um campo de texto, então JTextField. JTextField é a instância que representa os campos de texto. E todos os meus text fields irão começar com txt apenas para seguir o padrão de desenvolvimento. Então txt login igual a new JTextField. E entre parênteses eu posso setar um tamanho, eu vou dizer 25. Certo? E depois eu irei adicionar esse text field, get content pane.add txt login. Se eu executar novamente, olha só o que acontece. Ele adicionou tanto a label quanto o text field. Ah, mas eles estão muito juntos, né? O login está muito junto do campo de texto. Eles estão muito perto aqui de cima. Bom, a gente pode colocar no Flow Layout uns gap, que são os espaçamentos. Então, aqui no construtor do Flow Layout, eu irei definir. Aliás, deve ser Flow Layout, né? Não sei, perdão meu inglês. Então, Flow Layout, pronto. Aqui eu posso definir o alinhamento do texto, dos componentes, aliás. Se eu quero que eles fiquem centralizados, se eu quero que eles fiquem à esquerda ou à direita. No caso, eu vou colocar centralizados, né? E eu posso definir espaçamento de 10 e 10, por exemplo. Então, veja, o primeiro espaçamento... Deixa só... O primeiro espaçamento, como vocês podem... O primeiro argumento do construtor do Flow Layout é o alinhamento, que no caso é centralizado. O segundo espaçamento é o segundo argumento, aliás, é um espaçamento horizontal. E o terceiro argumento é um espaçamento vertical. Então, veja o que acontece quando eu executo. Ele colocou um espaçamento de 10 para cima e o espaçamento de 10 horizontalmente, né? Vamos aumentar aqui para ficar mais visível. Eu vou botar 30, aliás, 20. Veja ó, que o espaçamento de cima é 20 e o espaçamento horizontal é 20 também. E nós podemos colocar o espaçamento que quisermos entre os componentes. Bom, vamos continuar, né? Então aqui eu preciso também de uma outra JLabel. Eu vou até copiar esses dois aqui, ó. Aqui no caso eu vou colocar um LBL senha, porque é uma janela de autentificação, né? Então senha. E eu vou adicionar minha LBL senha. E eu vou criar, agora vai ser diferente. Vou criar um password field, que é um campo de senha, que é o campo que aparece as bolinhas quando você vai digitando. Então, JPF, para seguir o mesmo padrão, todos os meus password fields vão começar com JPF. JPF senha igual a new j password field. E aqui eu vou definir o tamanho de 25, né? Criei o meu campo,
Do mesmo jeito, get contentpane.add jpf senha. Pronto. Se eu executar, olha só o que aconteceu. Novamente meu campo de senha, aliás, meu rótulo de senha, minha labels de senha foi adicionada com um espaçamento vertical de 10, que é justamente o que eu setei, aliás, de 20, que é justamente o que eu setei, e o espaçamento horizontal de 20 também. E nós aqui podemos adicionar o que quisermos aqui, um JButton, BTN, os meus botões, eu vou começar com BTN, então BTN, eu vou chamar de BTN logar, igual a new JButton, e eu vou escrever logar, né? E novamente get contentpane.add btn logar e um novo JButton, né? Vou chamar de btn cancelar igual a new JButton cancelar. Veja, eu crio o meu componente, que no caso é um JButton, e adiciono na janela get contentpane.add btn cancelar. Olha só o que acontece se eu executar. Veja que foi criado, facinho, foi criada uma janela, né, de login, uma simples janela de login, que nós simplesmente fizemos com o Flow Layout. Veja como o Flow Layout é simples. Só que, por que essa configuração aconteceu? Qual é digamos, a maneira como o Flow Layout trabalha? O que acontece se eu aumentar essa janela? Veja o que está acontecendo quando eu aumento a janela. O objetivo do Flow Layout é deixar todos os componentes em uma linha, né? Ele sempre tenta deixar todos os componentes em uma linha. Porém, se um componente não couber mais na linha, ele coloca o componente embaixo, no alinhamento que eu defini. Então, ó, veja que não cabe mais aqui do lado o botão cancelar, então ele vai para baixo. Então, ó, se eu diminuir mais, não cabe mais o botão logar, então ele vai para baixo. Não cabe mais o password field, então ele vai para baixo, né? Se eu diminuir mais, veja que chega um momento em que apenas na linha cabe o rótulo e o campo de texto. O rótulo, o campo de texto e os dois botões. Então é assim que o Flow Layout trabalha. Para me resolver esse problema de o usuário não aumentar e ficar alterando as coisas, eu poderia dizer que a janela não pode se redimensionar. Então é só colocar um set resizable false. Pronto. Nesse instante, a janela não pode mais se redimensionar. Veja que o botão de maximizar desaparece e eu não posso mais redimensionar a minha janela. Certo? Então, isso aqui foi um exemplo muito simples de uma janela para demonstrar que não é bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa que dá para se fazer, principalmente com Flow Layout, né? Então, a simples janela de login, não há necessidade de você deixar ela maximizada, você pode deixar ela sem poder se redimensionar e fazer simplesmente, você cria o componente e adiciona no get contentpane. Cria o componente e adiciona no get contentpane. Então veja que o Flow Layout é bem simples mesmo. E nós iremos trabalhar com outros layouts, né? Esse aqui foi o Flow Layout, mas nós iremos trabalhar com o Border Layout, nós iremos trabalhar com o Box Layout, com o Group Layout, com Grid Bag Layout, enfim, eu irei tentar mostrar todos os layouts possíveis que vocês podem utilizar e eu tentarei abordar a construção de qualquer tipo de janela normal, assim, né, que vocês veem por aí, né, de 2 dimensões. Então eu irei tentar abordar todo tipo de janela nesse aspecto. Então é isso.
Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva no canal, dê o like se você gostou do vídeo. Ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu gostaria que vocês comentassem, né, críticas construtivas, né, no que eu posso melhorar. Se vocês preferem vídeos longos ou vídeos curtos, né, se vocês preferirem vídeos longos, eu posto com menos frequência. Se vocês preferirem vídeos curtos, eu posto com mais frequência. Então, é isso. E valeu!